Paz do Senhor Jesus, espero que você esteja bem. Seja bem-vindo ao canal Jesus Cristo é o Suficiente. Espero que você esteja bem, esteja aí aproveitando a sua vida com o Senhor, esteja sendo fortalecida pela presença do Senhor. Antes de dar sequência a essa reflexão de hoje, eu quero convidar você a orar a Deus juntamente comigo, levar a Deus uma oração. Senhor Papai, obrigada por estar aqui nesse momento com essa pessoa tão querida. Oro realmente que o Senhor se faça presente aqui, direcione o assunto dessa reflexão e fale comigo, Pai, fale com essa pessoa, pois estou também aqui para ouvir a Tua voz, para poder ser direcionada, alimentada por Ti, que a bênção do Senhor nos acompanhe, nos livre de todo mal. É o que te peço desde agora e para todo sempre. Amém. Hoje eu quero compartilhar com você um pouco sobre a nossa caminhada com Jesus, no sentido da confiança nele, né? No sentido da fé nele. É interessante quando nós estudamos ali, por exemplo, né, a saída do povo de Israel do Egito, e ali nós podemos pensar que uma das bases da nossa caminhada com Jesus é a confiança somente nele. Então, pode ser que, eu não sei que fase que você está vivendo da sua caminhada e da sua caminhada com o Senhor, mas por meio desse vídeo eu gostaria de motivar você a continuar. Às vezes, o que você está vivendo hoje é aquele momento assim que você olha para o céu e você diz assim: Senhor, eu só tenho o Senhor. Eu só tenho Deus, sabe? Se o Senhor não fizer um milagre, se o Senhor não aparecer, eu realmente tô perdida, né? Eu realmente não consigo caminhar, eu não consigo viver isso daqui. E talvez até mesmo os sonhos que um dia Deus colocou no seu coração, parece assim que hoje é impossível esses sonhos acontecerem, sabe? Parece que você tá tão distante de viver esses sonhos que Deus colocou no seu coração. Mas ele realmente faz a gente sonhar, ele realmente coloca. E, assim, essa pode parecer a fase mais difícil para você, porque você não tem o apoio de ninguém, você olha para um lado, olha para o outro e não vê ajuda, não vê motivação humana, as circunstâncias elas não estão apoiando, né, você, não tem ali mais aquela força que você tinha antes. Às vezes hoje você olha e realmente não tem quem possa te ajudar nessa situação que você está vivendo. Então às vezes você está vivendo hoje um momento difícil, um momento de enfrentamento de alguma doença, você está enfrentando desemprego, você está enfrentando algum medo na sua vida, alguma coisa que tirou a sua estabilidade, ou você está caminhando às cegas, né? Parece que às cegas. Eu lembro que uma vez eu vi uma ministração de uma cantora cristã que eu gosto bastante, que ela falou assim: nossa, parece que Deus, ele tinha me colocado num quartinho escuro e me deixado lá. Olha, fica aí, tá? E saiu. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu não entendi o que estava acontecendo na minha vida, mas na verdade era Deus trabalhando nos bastidores da minha história, da minha vida, e depois o meu milagre aconteceu. Então às vezes o Senhor faz isso com a gente mesmo. Parece que Ele deixa a gente no quartinho escuro, Ele não explica muita coisa, a gente não entende muito bem o agir de Deus, mas é nessa hora que que nós iremos aí e nós podemos mostrar a nossa confiança. Que tanto você quanto eu, nós que estamos aqui ouvindo esse vídeo, ouvindo essa reflexão, quando passarmos por esse momento de dificuldade, esse momento de, de quartinho escuro, ou de não estar entendendo nada, ou de estar se sentindo sozinho, a nossa atitude vai ser confiar no Senhor. Então, meditando ali na história do povo de Israel saindo do Egito, realmente, né, o primeiro conflito
que eles tiveram, a primeira guerra que Deus permitiu que eles tivessem quando eles saíram do Egito, foi a guerra com eles mesmos. O desafio da confiança. Eles saíram armados do Egito, prontos para lutar, né? Eles estavam prontos para usarem a sua força física aí para lutar. Vamos lá, vamos lutar. Eles passaram assim anos só usando a força física deles, né? Eles só usando os braços deles. Eu acredito que o povo de Israel, os homens de Israel, eles eram sim aqueles homens que tinham aquela força, aqueles músculos, talvez não fossem grandões que nem os da academia que a gente conhece aí por hoje, mas por eles estarem lidando muito com o esforço físico, com certeza eles tinham aí uma certa força física, poderia ser mais magrinho, né, por conta da alimentação, da rotina, mas eles tinham essa força física. Então esse povo, eles, naquele sistema do Egito, eles estavam acostumados, né, a ganhar a vida deles com a sua própria força, a força humana. E realmente, eles tinham, né, o seu alimento, porque no Egito, o Egito tinha que dar algum alimento para aquelas pessoas, aquela família, senão eles não iam ter aquela mão escrava, ou seja, aquela comida que eles davam no Egito, eles não estavam dando porque eles se importavam, né, com a vida deles, que eles queriam que eles se alimentassem bem. Não era nada disso. Eles estavam dando aquela comida com o interesse de alimentar aqueles escravos para que eles trabalhassem para eles, ponto. Não era nada por amor, né, coraçãozinho, não. Eles estavam alimentando porque eles queriam algo em troca. Então esse pessoal, eles foram criados nesse sistema, num sistema de trabalho braçal, num sistema de você ganhar suas coisas com a sua própria força. E nós fomos criados num sistema assim também. Eu lembro que eu ouvi muito, né, quando era criança, assim, quem não faz não merece. Você não merece isso porque você não fez aquilo. Então a gente aqui na Terra, a gente tem muito esse sistema. Quando Deus ele chama o povo de Israel do Egito, ele está tirando esse povo de um sistema escravo. Dentro desse sistema escravo é assim: se você trabalha, você come. Se você não trabalha, você não come. Se você tem força para trabalhar, para lidar com o trabalho, você tem comida. Mas se você não tem, você não presta mais. Sabe? É como se aqueles funcionários para determinadas empresas que eles estão muito bem, eles são muito bem pagos, assalariados e estão ali no quadro de funcionário da empresa, até que esse funcionário ele venha a adoecer, ele venha a passar por alguma situação, alguma crise, justamente por conta do trabalho. E aquela empresa simplesmente manda notificação de demissão e substitui aí por uma outra pessoa mais jovem, outra pessoa mais forte, como se essa pessoa fosse um número. E de fato, para muitas empresas é um número, né? É mais um número. Não há tanta importância para a pessoa em si, né? É sempre aquele negócio assim, a gente te presenteia, dá a cestinha do Natal, faz isso, faz aquilo, dá aquela premiação para que você produza mais, sabe? Porque a gente quer crescer a nossa empresa, não que a gente está preocupado diretamente com você. Tratando seres humanos mesmo como máquinas, né? Como números que servem até determinado momento e depois já não servem mais. Mas quando o Senhor ele chama o povo dele do Egito, o Senhor ele está tirando aquele povo, ele está chamando aquele povo porque ele ama esse povo. Então Deus ele não vê essas pessoas como um número. O Senhor ele não vê os filhos de Israel como escravos, mas sim como homens livres, que é o povo de Deus. Então, para Deus dar alimento para eles, eles não precisavam acabar com a vida física deles. Para Deus ele fazer descer a carne, o pão, que é o maná, todo aquele alimento que Deus foi provendo no deserto, Deus ele não exigia um trabalho escravo. Pelo contrário, Deus estava exigindo, Deus estava impulsionando eles a viverem como livres. Então, o sistema de Deus é diferente. É um sistema que ele ama você, em que você não precisa mais demonstrar serviço, sabe, braçal, para ele te amar e para ele prover na sua vida. O Salmo diz que tem um salmo que diz que aos amados do Senhor, em determinadas traduções, tem determinada tradução que diz exatamente assim: aos seus amados dá enquanto dorme. Então, é um novo sistema.
E hoje você pode olhar para sua vida e se encontrar assim no beco sem saída e pensar que você tá passando pela pior fase, por uma fase muito difícil, porque você sente que você não tem as coisas no seu controle, você sente que, nossa, e agora para onde eu vou? Mas veja que essa fase, ela pode ser, na verdade, uma bênção de Deus na sua vida. Na verdade, nesse momento, você pode se lançar no Senhor, né? E falar, não, eu vou depender de Deus, eu vou confiar em Deus. E sair de um sistema escravo para entrar num sistema de livre, de pessoa livre, que é o sistema de Deus. Então, eu realmente acredito que quando a gente chega no momento da nossa vida, onde a gente olha para um lado, vê mar, igual o povo de Israel, olha para o outro, vê mar também, olha para nossa mão e, cara, com a nossa mão a gente não pode fazer nada. A gente está num momento que para nós, seres humanos, ou às vezes que acabou de sair desse sistema escravo, é difícil passar. Porque até antes a gente tinha uma falsa ilusão que a gente tinha um controle na nossa mão. E, cara, eu aprendi algo, ouvi algo que eu acho muito, muito perfeito, assim, eu acho muito preciso isso. Quando o ser humano ele te coloca em algum lugar, ele mesmo tira você. Quando o ser humano te dá uma coisa, ele mesmo tira isso de você. Da mesma mão, com a mesma mão que ele dá, ele tira. Com a mesma mão com a mesma palavra que ele te coloca no lugar, ele tira. Porque o homem retrocede na sua palavra. O homem, ele, muitas vezes, gente, ele não tem uma sensibilidade ou uma misericórdia de se importar, falando, não, eu vou deixar fulano ali. Não, ele te troca com facilidade. Infelizmente, a gente vê muito isso na humanidade por ocasião do pecado. Mas quando Deus te dá uma coisa, Ele não tira. Quando Deus ele te coloca em algum lugar, Ele mesmo te garante ali. Pode qualquer pessoa tentar te tirar dali, mas não consegue tocar porque foi Deus que colocou você lá. Então você vai ver o chamado de Jeremias, o chamado de Josué, são exemplos que eu estou dando aqui para você. Você vai ver quando o Senhor estabelece José como governador do Egito. Você vai ver também quando o próprio Deus capacita Sansão para exercer aquele domínio. Cara, não tem quem consegue tirar essas pessoas dali. O Paulo, quando ele se levanta como um apóstolo de Cristo, você vê vários oponentes, várias pessoas que prende, que pega, que bate e faz isso, faz aquilo para atrapalhar, mas não consegue tirar a pessoa do lugar que Deus colocou ela. A única pessoa que consegue tirar é a pessoa mesma que se tira, como no caso de Sansão, ele mesmo que se tirou do posto que Deus estava colocando ele. Mas enquanto ele estava obediente ao Espírito Santo, na mão do Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo nele, ninguém conseguiu tirar ele. Você fica irresistível ao lugar, porque ninguém consegue te tocar. É como a menina mesmo dos olhos do Senhor. É como se nós estivéssemos diante dos olhos do Senhor, vistos de uma maneira clara. Ninguém consegue tocar em nós e o Senhor não vê aquilo que estão fazendo com a gente. Então, se alguém for injusto com a gente, Deus defende. Se a gente tiver errado também em alguma coisa, o próprio Deus vai falar com a gente, vai colocar a gente no caminho. Quando a gente está andando com Deus, ninguém consegue tocar em nós, sabe? Ninguém consegue destruir a nossa vida porque Deus está guardando. No caso de Jó, ele andava com Deus. Mas ali, naquele caso, Deus ele permitiu que aquelas coisas acontecessem na vida de Jó. E no final, Deus deu muito mais para Jó. E era uma situação para glorificar o nome de Deus. Que Deus permite que aconteça na vida de Jó. E Jó, ele passa por tudo aquilo, o nome do Senhor é glorificado, e no final ele recebe muito mais ainda do que ele tinha. E ele mesmo diz, antes eu te conheci, mesmo diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço de andar com você. Então, gente, se você justamente está vivendo esse tempo na sua vida, se alegre no Senhor, sabe? Deus, ele tira de nós esse sistema do mundo. E quando ele tá arrancando esse sistema de nós, é difícil, né? Mas depois que a gente aprende, que a gente vê que isso, na verdade, é pro nosso bem, na verdade, é pro nosso crescimento, a gente aprende a gostar desse lugar, desse sistema, que é um lugar de dependência de Deus, onde você não faz mais porque é uma obrigação, mas você já faz por amor, porque você é amado. Porque Deus, ele vai te dar o alimento quando você estiver dormindo,
sabe? Mesmo quando você estiver dormindo, ele vai estar provendo na sua vida. E num sistema assim de escravidão, quando você tá dormindo, você não tá servindo para nada. Você tá dormindo, você não tá recebendo, sabe? Ali na madrugada a empresa não tá te pagando para você dormir na sua casa, ela paga as horas que você tá ali servindo, né? Não que seja errado, mas eu tô usando só como um exemplo mais próximo, né, do nosso dia a dia, do que é um trabalho de moeda de troca. Tipo, você me dá isso que eu te dou aquilo. Isso, eu te dou aquilo. Você me dá isso, eu te dou aquilo. Entendeu? Então, descansa no Senhor, sabe? Aproveita esse tempo para orar e pedir a Deus que você saia da escravidão, sabe? Se as pessoas que estão ao seu redor quiserem continuar vivendo escravos, né, nesse sistema, meu, infelizmente, que triste. Nossa, você pode falar, não gostaria que fosse assim. Mas se elas quiserem continuar vivendo ansiosas, com medo, fazendo as coisas assim, até mesmo dentro da igreja, por obrigação, você pode olhar e falar, meu, eu não queria que essas pessoas estivessem assim. Você pode orar por essas pessoas, pregar a palavra assim, usado por Deus, para chamar essas pessoas para o lugar certo, mas não deixa que isso roube de você viver essa vida com Deus, essa vida tranquila, essa vida em que você não vive mais no sistema escravo, que você pode confiar que Deus vai trazer o seu sustento. E é assim que a gente vive. No sistema de Deus é assim que a gente vive. Parece que é viver perigosamente, de fato, como diz a canção, e a gente sabe muito bem essa canção que fala sobre isso aqui, depender, como viver perigosamente. Ela fala muito ao nosso coração quando ele está aflito, quando aquela guerra entre nós e a vontade de Deus acontece, quando Deus tira os nossos recursos e a gente fica, e agora, para onde que eu vou? Depender do Senhor é como se a gente estivesse vivendo perigosamente, você não sabe o que vai acontecer. Mas aí você vai descobrindo na caminhada que viver dependendo de Deus é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque Ele realmente prepara o melhor da terra para você. Como o povo de Israel, que Ele tirou ali do Egito, inicialmente fisicamente, mas você vai, quando você estuda, você vai ver que tem todo um trabalhar de Deus para tirar o Egito do povo. Então ele trabalha assim incansavelmente para tirar esse Egito, para tirar esse sistema do mundo mesmo de dentro do povo dele. Aquela providência das cordonizes, aquela providência do maná, a providência da água, tudo sem que o povo trabalhasse de maneira escrava. Era um povo que estava ali no deserto, dependendo de Deus. Então, se hoje na sua vida Deus ele tá permitindo você viver um momento que você fica igual o povo de Israel, cara, tô dependendo totalmente do maná que ele vai mandar do céu. Viva esse momento. Ai, Josi, mas eu não consigo, é difícil. É difícil, mas a gente pode orar a Deus e pedir que Ele nos traga a revelação da confiança nele. Como que é viver uma vida que confia no Senhor. E após isso, eu creio que Deus tem uma linda Canaã pra gente, que a nossa estadia não é permanente no deserto. Eu creio que após passar por esse deserto do teste da confiança no Senhor, no teste da resistência, de agradecer em minhas dificuldades, o Senhor mesmo nos insere aí nessa terra prometida, onde sim, nós iremos muitas vezes ter o nosso emprego reestabelecido, Deus vai confiar às vezes um negócio na nossa mão, Deus ele vai nos permitir ter riquezas financeiras, mas agora já com o coração confiante nele e não mais nas coisas, aprendendo a depender dele e não nos frutos da vide, né, nos frutos da terra de Canaã que ele vai inserir a gente. Então, seja forte, tenha bom ânimo, se alegre no Senhor, viva o momento que você está vivendo com alegria. E se você olhar para o seu redor e não ver ninguém te ajudando, ninguém dando o apoio que você gostaria de ter, ninguém, sabe, para estar com você mesmo, e você olhar assim e falar assim, Deus, eu só tenho o Senhor, então quer dizer que você está no lugar certo, porque você só tem o Deus do universo lutando pela sua causa. Isso é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa que um ser humano pode ter. Deus ao favor dele. E se você tem Deus ao seu favor, então você tem tudo. Espero que fique com Deus e até mais.